Carta aos Hebreus, capítulo 12. Então, somente vamos ler a partir do verso 12, e eu vou parar. Eu ia ler poucos versos, mas a gente vai ler outros versos conforme Deus tem dirigido a gente. Carta aos Hebreus, capítulo 12, a partir do verso 12, o texto é exortação à santidade, vários preceitos. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para o que manqueja, se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja fornicário ou profano, como foi Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Porque não chegaste ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao sonido da trombeta, e a voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que lhes não falassem mais, porque não podiam suportar o que lhes mandavam. Se até um animal tocar no monte, será apedrejado. Tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e temendo e tremendo. Mas chegaste ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e a igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos justos aperfeiçoado, a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que era na terra, aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Então, somente aqui, curve a sua cabeça e nós teremos uma palavra de oração. Querido Pai, como Moisés, com temor e tremor, nós nos colocamos diante do Senhor e pedimos que a Tua palavra continue, Senhor, a nos falar de uma forma audível, que a pessoa do Espírito Santo esteja nos orientando para que recebamos tudo quanto tem separado para nós. Fica com a gente, usa a nossa vida, me dê da Tua sabedoria, da Tua graça, da Tua unção, para que eu me faça entendido e todos nós recebamos o que Tu tens separado. É a minha, nossa oração, no precioso nome de Jesus. Você pode dizer para o seu irmão: Deus tem uma palavra poderosa para nós. Nosso tema da Bíblia vai ser habilitados para a guerra. Nós estamos vivendo já algumas semanas, acreditamos que nós vamos chegar até a última quarta-feira do mês do ano de 2016, proclamando esta palavra ou defendendo e ministrando sobre esse tema denominado quarta de guerra, porque acreditamos que estamos em guerra, né? Eu dizia, tenho dito isso 2 quartas, tenho entrado pelo domingo, tenho falado
que no campo de batalha, Deus não precisa de soldados, Deus precisa de profetas, porque são os profetas que vão receber de Deus a visão futurística e vão poder advertir, admoestar, consolar, edificar a igreja, porque a palavra de Deus tem essas três vertentes: edificar, consolar e advertir. De uma forma, Deus, na verdade, Ele sempre vai usar a sua palavra para o nosso bem. Mas aqui nessa carta, o apóstolo está falando da figura de dois órgãos, a mão e o joelho. Ele está falando assim, da importância de nós fazermos o quê? Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Se ele fala tornai, é porque um dia nós levantamos as nossas mãos e tivemos os nossos joelhos bastante exercitados, preparados, habilitados. Por isso que é o tema: mãos habilitadas e joelhos habilitados. Com as nossas mãos nós fazemos a obra de Deus, com as nossas mãos nós adoramos ao Senhor, com as nossas mãos nós abençoamos, com as nossas mãos nós abraçamos os nossos irmãos, e com os nossos pés, em razão do nosso joelho, nós caminhamos para a casa de Deus, nós caminhamos para a sua obra. Ou seja, toda a obra de Deus, toda a responsabilidade da obra de Deus repousa sobre nós. E quando nós entendemos que em razão de alguns conflitos, de alguns problemas, a nossa mão já não está tão forte como era, os nossos joelhos não estão tão exercitados como era. Ele está dizendo: tornai de novo, faça de novo, reveja de novo a sua condição espiritual, o seu posicionamento no campo de guerra, né? De que forma você está sendo atingido, que tipo de estratégia o diabo tem procurado usar para cansar sua mão, para desabilitar o seu joelho, para que você não venha mais caminhar para a casa do Senhor, para que você não tenha mais ânimo de caminhar e você coloque tudo dentro de um pacote só, e você vai dizer: eu trabalhei tanto para Deus, tantos anos servindo a Deus, e agora eu estou exausto, cansado, a minha mão está pesada, eu não consigo ter aquela mesma habilitação que eu tinha antes. Por conta de quê? Por conta de um cansaço iminente. Eu tenho falado o quanto o diabo tem procurado nos cansar, e nessa carta ele está dizendo o seguinte: tornai. Não olhe para os homens, não olhe para as circunstâncias, não deixe ninguém te parar. Abraça teu irmão e diga assim: ó, não deixe ninguém te parar, porque Deus é contigo. Ele diz o seguinte, que nós chegamos ao monte, cadê? Porque, verso 18, porque não chegaste ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão e as trevas da tempestade, ao sonido da trombeta e a voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que não se falassem mais. Ou seja, a palavra, ela era tão poderosa, tão contundente, tão provedora de ânimo, de alegria, de avivamento. A Anne estava ministrando aqui, e ela dizia: Senhor, nos aviva, Senhor, coloca em nós fogo, coloca em nós alegria, coloca em nós autoridade, coloca em nós desprendimento, coloca em nós perdão, coloca em nós amor. Nos ajuda a amar a tua casa. Não deixe que os nossos joelhos espirituais fiquem tão inchados, tão desconjuntados, que a gente opte por não vir a estar na tua casa. Diga para o Senhor assim: o Senhor vai te curar. Diga assim: as suas articulações, as tuas mãos, teus joelhos, a tua dor de cabeça, enxaqueca, qualquer doença que você tem hoje, Deus vai curar para a glória do nome dEle. Aleluia! A carta diz: você está com a mão cansada,
Você está cansado de guerrear. Você está cansado de manejar a sua espada. E quanto mais você maneja a sua espada, parece que as pessoas continuam indiferentes. Parece que as pessoas estão dizendo: mas você está lutando, por que você está lutando? Até quando você vai achar que pode ganhar essa guerra sozinho? Né? A gente, poucas vezes, quando a gente está no campo de batalha, guerreando, poucas vezes a gente recebe elogio, né? As pessoas que fazem o bem, elas nem sempre recebem assim, estímulos para continuarem, porque tem uma frase feita que não vem de Deus. Quando você faz alguma coisa boa, quando você faz alguma coisa ruim, as pessoas dizem: está vendo, ele fez isso ruim. Quando você faz boa, não é mais do que o dever dele. Sim ou não? Ou seja, enxergam o teu mal, mas não exaltam o teu bem. Poderia exaltar o teu bem tanto quanto exalta o teu mal, né? Aí é um dever seu fazer a coisa certa, mas a pergunta é: na quantidade de pessoas, quantos estão se esmerando, se esforçando para permanecerem no campo de guerra? Porque o mais fácil, irmãos, é a gente sair do campo de batalha, é a gente querer dizer o seguinte: eu vou dar um desconto para mim, eu vou resolver essa questão, não vou mais pegar minha espada, estou desanimado. Então a carta diz aqui, tornai-vos, diga comigo, tornai-vos, por mais uma vez, tornai-vos, por mais uma vez, tornai-vos a levantar as mãos cansadas. Ei, Deus quer tirar esse peso, Deus quer trazer uma leveza, Deus quer trazer uma unção sobrenatural para que a gente tenha facilidade em erguer as nossas mãos. As nossas mãos não podem estar agora sobrecarregadas, como a mão de Moisés estava. Chegou um dado momento da história do povo judeu que a mão de Moisés estava pesada. Moisés percebeu que a batalha não estava no campo. Eu já preguei sobre isso, onde Josué travava uma batalha corpo a corpo, e Moisés entendia que a batalha, a vitória estava no cume do monte, e Moisés era pesadão, braço assim, pesadão. Eu não vou nem traçar o perfil de algum irmão aqui para não ficar chato. Aí botaram Moisés em cima de uma pedra, Arão e Hur. Um ficou aqui, o outro ficou aqui, porque o segredo estava nas mãos levantadas. Diga para o seu irmão: o segredo está na tua adoração. Diga: o segredo está quando a tua mão está habilitada. Diga: a habilitação começa através da sua mão, porque é na mão que você maneja a palavra, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É na mão que você exalta a Deus, abençoa os homens, abraça, ama, pede perdão. E esse cansaço na mão é a perda desses valores. Jesus está voltando, irmãos. Jesus está voltando. Nós temos visto aí os sintomas dessas questões. O Silas Malafaia postou recentemente uma palavra sobre a ONU, que está bem avançado com o chip, que vai ser colocado ou na palma da mão, aqui na altura aqui em cima da mão, ou na testa. E a Bíblia fala na testa e na palma da mão, ou aqui na mão da pessoa. Não é nada novo, as coisas são tão claras, absurdamente compatível aí com a Bíblia. Diz: eles não estão fazendo nem rodeio. Por que o diabo não está fazendo mais rodeio? Porque talvez a igreja esteja dormindo. O diabo só faz rodeio quando você está vigilante. Diga isso, seu irmão: o diabo só faz rodeio quando você está vigilante. Quando você não vigia, ele precisa fazer rodeio. Ele verá e falar assim: a Bíblia diz assim, não vou fazer rodeio porque você não está vendo o que eu estou fazendo. Então, nesse momento, o autor da carta está dizendo: cuidado com as pessoas que chegam para te cansar, cuidado com as pessoas que chegam para tirar sua força. E todos nós, irmãos, somos homens, estamos sujeitos. Aí, em dado momento, você diz assim: minha mão está muito pesada,
Senhor, em dado momento, Senhor, meu joelho está muito desconjuntado, joelho desconjuntado. Como uma pessoa vai andar com o seu joelho desconjuntado? Ou seja, o diabo não só quer desabilitar, mas ele quer parar. Ele quer parar a igreja, ele quer tirar o seu ânimo, ele quer tirar a sua alegria, e ele quer impedir que você chegue aqui, porque aqui é o lugar onde Deus te restaura, aqui é o lugar onde Deus renova as suas forças, aqui é o lugar onde Deus aumenta o fogo aí na tua alma, aqui é o lugar onde Deus estimula você a acreditar, é aqui que o Senhor recupera a tua alma, é aqui que Deus opera poderosamente, e Ele, quando opera, não fica cicatrizes, porque Ele faz a cirurgia da alma, do espírito, aonde nós precisamos de uma intervenção cirúrgica. Diga para o seu irmão, intervenção cirúrgica. Até isso na igreja a gente recebe, porque a igreja é o hospital, e Jesus é o nosso médico, e Ele opera e opera mesmo. Quem sabe a gente não está precisando dessa palavra que Ele está dizendo aqui. Olha, Deus me impactou com essa palavra, mas o título dela é Exortação à Santidade, vários preceitos. Ele está dizendo, é tempo de nós revermos valores, conceitos, olhar, maneira de pensar, de se posicionar. Você precisa estar apercebido quando alguém chega para te roubar, quando alguém chega para te lançar uma palavra que vai te tirar da sua normalidade e vai levar você a dizer assim, eu estou cansado. Talvez a pessoa vai querer até te colocar de cama, ela nem sabe que não é ela, mas são ações espirituais que se levantam, porque nós estamos num campo de guerra, num campo de batalha, e o Senhor está dizendo, tornai a levantar as mãos. Por que tornar? Porque um dia a sua mão esteve mais leve, a sua mão esteve muito mais em exercício, você era muito mais pronto a amar, a perdoar, a abraçar, a abençoar, a fazer a obra de Deus, porque a gente faz a obra de Deus com as mãos. Todo o trabalho reside na mão. Tanto é que o Salmo 90, 17, Moisés diz assim, venha sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma o quê? As obras das nossas mãos. Faz assim com as suas mãos, diga assim, venha sobre mim a graça do Senhor meu Deus, e confirma, sim, confirma, Pai, a obra das minhas mãos. Torna as minhas mãos mais leves, habilitadas para a guerra, e esses demônios que têm se levantado para me parar, eu quero declarar que nesta noite eu estou recebendo uma unção de habilitação em nome de Jesus. Santa habilitação. O mundo espiritual sabe que as pessoas inabilitadas não vão para a guerra. Servi na aeronáutica, e nós como soldados, eu não fazia isso que eu era crente, mas a grande maioria chegava sexta-feira, ninguém queria tirar serviço. Todo mundo ia para o sargento perguntava assim, quem vai na consulta médica? A maioria que queria ir embora sexta-feira mais cedo, meio-dia. Falei, estou gripado, mas não vou para essa fila não. Tirar o serviço, porque eu sei que a intenção dessa turma aí, uns 50 lá. Aí um dia um tenente médico descobriu que era uma armação. Deixou todo mundo, sabe como, irmãos? Tem um termo, hospitalizado. Só vocês vão ficar aqui depois, só vão sair segunda-feira. Baixou todo mundo, esse é o termo. Rapaz, eu estava de serviço, eu ia lá no quarto, todo mundo bonzinho da Silva, mas todo mundo baixado, que achava que ia embora sexta-feira, meio-dia, o médico só deixou sair de segunda-feira, depois do expediente. Então, o que eu quero dizer? Que o mundo espiritual sabe que quando você está vulnerável fisicamente,
cansado, né? Porque é muito comum, a gente está vivendo um estresse aí, uma correria. É bom quando a gente separa um tempo para descansar, né? Principalmente quando a sua pressão aí, ela sobe muito, você precisa dar uma parada por uma questão de você se reabilitar para a batalha. Mas o sentimento que Deus colocou no meu coração nesta noite, ele tem uma conotação bastante diferente em relação a isso. Ele diz assim: e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas. O que é veredas? Caminhos. E fazei caminhos direitos para os vossos pés, para o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja o que? Sarado. Uma pessoa sarada, ela passa a estar habilitada. Diga comigo: o sarado está habilitado para vencer. Você não entrou na guerra que, quem sabe, talvez, supostamente eu consiga. Não, a Bíblia diz que eu e você somos mais do que vencedores. Mas algumas vezes a gente se deixa atingir. A gente diz para Deus: igual Davi, meu netinho, ele pula, que é peraí, doido, cansado. Depois de 2 anos eu estou cansado, Davi. Mas às vezes, brincadeira à parte, vamos conseguir. Mas às vezes a gente diz isso para Deus. Quantos aqui talvez eu tenha dito essa semana: Senhor, eu estou cansado. Senhor, olha, eu estou esgotado. Eu tenho guerreado, mas cada vez é como se você estivesse remando contra a maré, né? E quando Jesus estava indo para Gadara, diz o texto que eles enfrentaram uma tempestade. Jesus estava dormindo na polpa lá no barco, e de repente uma tempestade se levantou, sem mais nem menos. Desconfie de tempestades que se levantam sem causa, pois a Bíblia diz que a maldição sem causa não traz efeito. Diga ao seu irmão: a maldição sem causa não traz efeito. Não adianta o diabo querer trazer a maldição, mas se não há causa, não vai ter efeito. Se nós estivermos no Senhor, 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas o que vai acontecer conosco? Nós não seremos atingidos. Por que nós não seremos atingidos? Porque não há causa. Por isso que diz o texto: preparai caminho, veredas direitas, para que o que é manco não se desvie que inteiramente. Você está comigo aí? Fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja curado. Olha só: para que o que manqueja não se desvie inteiramente. O que manqueja, se ele para, como ele vai ser curado? Ele vai ser curado quando, mesmo manquejando, ele vem para a casa de Deus. É aqui que ele vai ser curado. Mas se você disser: eu estou inabilitado para caminhar, eu estou sem força para lutar, as minhas mãos que antes eram mãos leves, mãos santas, mãos que eu levantava e abençoava, hoje não são essas mãos. Mas a Bíblia diz: tornai, porque Deus vai curar, e você vai ter aquelas mesmas mãos que abençoavam e guerreavam, e Deus te dava vitória em razão dessa sua entrega. Não pare, não pasme, nem te espantes, porque o Senhor é contigo. Mas nós estamos sujeitos a cansaços, sim ou não? Nós estamos sujeitos a fadigas. Estamos. Aleluia. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela
muitos se contaminem. E ninguém seja fornicário ou profano, como foi Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogênito. Nós falávamos de que na guerra, campo de guerra, Deus não precisa de soldados, mas Deus conta com profetas. São os profetas que mudam o rumo das guerras espirituais. Nós não estamos numa batalha física, nós estamos guerreando no campo espiritual, e são os profetas que recebem a revelação de Deus e profetizam, e as coisas vão mudando em razão do ato profético. Mas nós encontramos um profeta que se deixou vender, Balaão. Balaão era um profeta da parte de Deus, mas um dia o rei tomou o coração de Balaão para ele e convenceu Balaão que se ele amaldiçoasse o povo judeu, Balaão ia ter prestígio do rei, Balaão ia ter um valor lá em ouro que o rei certamente iria lhe conceder. E Balaão foi o tipo do profeta que tipifica também o tipo de soldado. Mas como nós estamos falando de um ato profético, nós não vamos falar de soldado, nós vamos falar de profeta. Então existe um profeta que ele pode ser vendido e não pregar o que Deus mandou? Pode. Existe um profeta que ele pode querer falar aquilo que vai fazer com que o povo queira ouvir, porque o texto que diz aqui é que o povo dizia: não fale mais nisso, nós não queremos ouvir. E Balaão, ele foi convencido que tinha que amaldiçoar o povo. Ele foi em lugares estratégicos, em lugares altos, e quando ele olhava o povo, ele tentava esboçar uma palavra de maldição, vinha o Espírito de Deus sobre ele. Agora não era o espírito de engano, é o Espírito de Deus. Tome cuidado com o espírito de engano. Diga comigo: eu vou tomar cuidado com o espírito de engano. Aí o Espírito de Deus vinha de fato e dizia: você não pode amaldiçoar o que eu abençoei. Não há maldição sem causa. Maldição sem causa não encontra repouso, não tem base, legitimidade, legalidade. Aí Balaão foi convencido a ir para um outro lugar, porque Balaão, ele não conseguia amaldiçoar, e por 3 vezes ele assim o fez. E por 3 vezes Deus disse a Balaão: você não pode amaldiçoar o que eu abençoei. Abraça teu irmão, diga: ninguém pode te amaldiçoar, porque foi Deus que te abençoou. Diga: não perca a bênção, não perca o privilégio, a prerrogativa de pertencer ao povo mais feliz da terra, alguém que leva sobre si a marca da bênção do Todo-Poderoso. Assim diz o Senhor. Ninguém seja fornicário e profano, como foi Esaú, que se vendeu, porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Porque não chegaste ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão e as trevas e a tempestade, conforme o verso 18, e ao sonido da trombeta e a voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram-lhe que não falasse mais. Essa tua palavra, ela me traz uma inquietação, um incômodo. É igual, irmãos. Quem já tomou bezetacil? Não é como não? Quantos já tomou bezetacil? Todo mundo me levantar a mão. Gente, é uma injeção. É uma injeção que não é fácil, não.
é muito dolorosa. Você sente a injeção, você vai nas estrelas, mas o que te traz assim um certo conforto no momento da injeção? Ela vai curar, vai passar. Eu levei o Maria e Davi para tomar uma injeção. Daniel disse: eu não consigo ver, né? Eu vou ficar aqui na recepção. Maria, o pai senta comigo, vamos embora. Ah, meu Deus, quando ele viu a enfermeira, aquela coisa, doente. Dá vontade de pegar Davi e sair correndo por aquela recepção. Não dá, irmãos? Um garotinho de 2 anos pedindo socorro. Sabe o que eu dizia para Marinho, para animar o coração de Marinho? Ele precisa, porque isso vai fazer com que ele fique imune a essa doença. Sim ou não? É, pai, isso, vamos estar firme. Pode olhar para lá que eu fico firme aqui. Irmão, você tem que tirar da fraqueza força. Alguém tem que ser forte. Você pode abraçar essa pessoa e dizer assim: ó, alguém tem que ser forte. Mas se a tua mão está cansada, se o teu pé está vacilante, se você está quase desviando, Deus te trouxe para um lugar onde as tuas forças serão redobradas. Assim diz o Senhor, no meio de uma quarta-feira, feriado. Eu viajo muito assim com essas coisas, né, irmão? Mas faz bem. Faz bem porque vocês conseguem ir, alguém tomando injeção. E ele diz assim: e tão terrível era a visão que Moisés disse: estou assombrado e tremendo, porque o poder da manifestação de Deus era poderosa. Ele diz: mas chegaste ao Monte Sião, a cidade de Deus vivo. Aonde é o nosso Monte Sião? Aqui, diga comigo. Esse aqui, essa igreja. Nessa noite eu cheguei ao Monte Sião, eu cheguei à cidade do Deus vivo, a Jerusalém espiritual e aos muitos milhares de anjos. Nós chegamos à Universal Assembleia. O que é Assembleia? Reunião dos santos. Aonde estão os santos? Levante a sua mão. E a igreja dos primogênitos, que estão escritos no céu. E a Deus, o juiz de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Olha o que a palavra diz: o teu espírito, o teu e o meu espírito foram aperfeiçoados. Diga comigo: meu espírito foi aperfeiçoado, e todo cansaço e toda fadiga, eu estou sendo curado agora. Diga comigo: agora eu estou sendo curado, em nome de Jesus. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel, vede que não rejeitaste o que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Estou encerrando. Volta lá, 2 páginas, capítulo 10, mesmo Hebreus, do 26 ao 27, para eu encerrar. Acharam, sim ou não? Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Deus, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado e fizer agrado ao Espírito da graça, porque bem conhecemos aquele que disse:
minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de seres iluminados, suportaste grande combate de aflições, em parte foste feitos espetáculos, com vitupérios, tribulações, e em parte foste participantes com os que assim foram tratados, porque também vos compadeceste dos que estavam nas prisões, e com gozo permitisse a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes no céu uma possessão melhor e permanente. Não rejeitei, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, alcançar a promessa. Alcançar a promessa. E terminando, o mundo espiritual pensa, o apóstolo só vai falar de guerra, ele só vai falar de habilidade, habilitação, ele vai falar de você estar com uma espada, mas ele vai falar de santidade, ele vai falar que a maldição sem causa ela não encontra repouso. Não adianta, irmãos, se nós estivermos na presença do Senhor, a gente corre o risco de ter a mão cansada. Sim, Moisés teve a sua mão cansada. As minhas mãos ficaram cansadas, não foram poucas. Eu estava com a minha mão muito cansada de ontem para hoje, acredita nisso? Ontem eu tive um problema de pressão, me senti hoje assim muito debilitado. Eu pedi a Deus uma palavra, e o Senhor disse para mim: tornai a levantar as tuas mãos cansadas. Ele sabia que a minha mão estava cansada. Por quê? Porque o diabo, ele tenta se tornar incansável, mas mais do que incansável do que ele, nós nos tornaremos incansáveis naquele que tem o poder de renovar as nossas forças todos os dias. Todos os dias. A pergunta que não quer calar: Deus fala para mim e para você: torna a levantar sua mão cansada e cuide do teu joelho desconjuntado. Para o diabo, quem vai falar? Ele fica com a mão cansada? Fica. Ele fica com o pé desconjuntado, com o joelho? Fica. Só que ele não tem ninguém para falar para ele: ó, Satanás, torna a levantar sua mão cansada. Ele não tem estímulo, mas eu e você temos. Quem é o nosso estímulo? O Senhor. Amém? Por isso que nós estamos anos-luz na frente dele, porque nós falamos de um Deus que ele não só fala, mas ele traz o orvalho da sua glória. E daqui a pouco, ó, a tua mão, olha como está a minha mão. Nem eu acreditava que conseguiria trazer uma palavra com a minha mão tão leve e com o meu joelho assim, ó. Mas você fica assim, ó, dentro de casa, joelho desconjuntado, cansaço, cansado, pressão vai lá em cima. Vamos ver o que Deus tem falado para mim. Senhor, qual é a palavra do Senhor Deus para a igreja? Eu vou falar contigo aqui, tá bem? Ele tá bem. Vai lá para Hebreus, cuidado. 12, bota lá 12. 12. Duas vezes apostólico, vai lá. Tornar e levantar, Jorge, a sua mão que ficou cansada. Deixa eu curar os seus joelhos que estão desconjuntados. Reanima a tua força, pois você já foi habilitado para o campo de batalha. Nós estamos habilitados para o campo de batalha, porque nós estamos em guerra, só que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Estamos certos que nem a morte, nem a vida, nem o porvir, nem a tempestade, nem a perseguição, nem o perigo, nem a espada, nada nos poderá do amor, me separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Fique de pé comigo. Ah, Jesus.
que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui, onde a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Aleluia. Aleluia. Chamar os pastores aqui para ungir as suas mãos. Canta lá, vai. Pode continuar cantando, Maurício. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus. Você vai sair do seu lugar e vai vir molhar a sua mão. Sem duvidar, Óleo, e vai voltar para o seu lugar para a gente fazer o ato profético. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo. Aleluia. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar, Ele continua.